Tudo aquilo que tiver relacionado à produção, a reprodução está imediatamente relacionado ao que o design pode ou não fazer, e isso vem se desenvolvendo ao longo da história do design, e o designer precisa de alguma maneira ter acesso a isso, precisa entender como se dá essa dinâmica, inclusive para que tu tenha um processo de flexibilidade dessa produção. Eu não posso mais imaginar hoje que uma indústria ou que um determinado produto que está sendo oferecido agora numa determinada linha de produção vai ser oferecido daqui 5 ou 10 anos. Talvez toda aquela linha de produção perca a validade em menos tempo do que isso até. Efetivamente, a coisa começa a se consolidar, a se conformar mesmo, como campo profissional, como atividade socialmente reconhecida, a partir daí dos anos 10, dos anos 20. Houve momentos na história do design que são fantásticos, pelo idealismo dos designers. Sem dúvida alguma, Bauhaus é um momento fundamental para o design, especialmente quanto à questão da didática, do ensino, da conformação da profissão, mas em termos de experiência do design mesmo, ela é um capítulo a mais dentro daquele caldo de cultura ali, né? Do construtivismo, do futurismo, de estilo, etc. Ela é um a mais. Se a gente pegar a produção da Bauhaus e a produção contemporânea, a produção dela e o que estava sendo feito, a gente vê claramente que ela, na verdade, estava até meio atrasada com relação ao que outros caras estavam fazendo na Europa. Tem histórias fantásticas dessa coisa ideológica agora me ocorre, se não me engano, é a figura do Laszlo Moholy-Nagy, que trabalhava na escola de macacão, porque ele se considerava um operário da informação. Então, isso era um idealismo, tinha uma postura ideológica, né? Ele, de alguma maneira, ele estava se vestindo de acordo com os demais operários que também tinham uma matéria-prima nas mãos. Você tem uma concepção tradicional de linguagem visual, que é uma coisa que se refere ao curso da Bauhaus, né? O curso fundamental da Bauhaus, então item em primeiro lugar, depois Moholy-Nagy. As pessoas que trabalhavam conexamente, né, Moholy-Nagy e Albers, né, e as pessoas que trabalhavam conexamente, que tem o Oskar Schlemmer, Paul Klee, Kandinsky, né, tem mais uma pessoa que trabalhava também ligado, que era um obrigatório, né. Tem o texto do Bozzi, porque ele fala com todas as letras que o objetivo desse curso fundamental era justamente criar um repertório comum e introduzir conceitos básicos de estética e de estruturação formal para pessoas que não tinham esse conhecimento. Quer dizer, então, tem isso, né? O que acontece? Esse modelo, hoje em dia, ele está ultrapassado, né? Ele está ultrapassado. Por que está ultrapassado? Não é interessante, não precisa saber de cor, não precisa saber. Claro que precisa saber, entendeu? Mas o modo de abordagem tem que ser de outra natureza, né? Você tem, vamos dizer, o tipo de raciocínio contemporâneo, ele envolve, por exemplo, o conceito de rede, né? É um conceito muito adequado para a gente entender um pouco a contemporaneidade, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou falando de cor pura, eu estou falando de mídia, que já estrutura um modo perceptivo, entendeu? É interessante pensar que, possivelmente, até a Bauhaus, ninguém havia parado para escrever um texto, um livro, que tentasse apresentar uma maneira de fazer um bom livro, uma maneira de pensar tipografia. Até esse momento, há produção, e muita produção, mas há pouca reflexão organizada, pouca reflexão a ponto de se imaginar que chegou um determinado momento para se dizer assim, olha, isto é bom design. Só que isso se radicaliza com o estilo internacional. Depois de 1933, o que acontece com a Bauhaus? Talvez um dos grandes méritos da Bauhaus tenha sido o fato de que ela foi fechada pelo nazismo. Teria sido uma coisa horrorosa se a gente hoje olhasse para o passado da atividade do design e visse que a Bauhaus tivesse permanecido sob a tutela do nazismo, né? Seria tenebroso a gente ter isso no passado. Tudo bem, alguns designers ficaram ali, mas a Bauhaus, como escola, ela foi considerada como alguma coisa dissonante no pensamento totalitarista e nazista, que é ótimo, né? Pelo menos nos dá um passado glorioso, de alguma maneira. Bom, mas o que acontece com esse fechamento da escola? Esses designers, essas pessoas que trabalhavam e pensavam design,
acabam indo para outros lugares. Eles vão notadamente para 2 lugares, eles vão para a Suíça ou vão para os Estados Unidos. Você tem as escolas marcos que são transformadas em símbolos, né? O Gropius faz isso muito bem, inclusive, né? Ele transforma o Bauhaus num símbolo, ele vai para os Estados Unidos, ele vende aquela imagem, né? Deixando de lado o Hannes Meyer, que vem depois dele, aliás, né? Uma coisa bem... O Hannes Meyer, a partir do momento, ele é recuperado pela historiografia, quer dizer, foi uma coisa muito importante. A Bauhaus não termina em 27, quando o Gropius sai, né? Então, vamos dizer, tem muitas escolas que num determinado momento polarizam. A EJA foi muito importante num determinado momento. Já se relativizou essa importância há muito tempo, porque tem várias escolas, boas escolas no Brasil, boas e más escolas, né? Aliás, como em todo lugar, né? Eu acho até que, como profissão, os americanos tiveram uma importância muito grande, talvez maior do que os europeus egressos de escola. Quer dizer, eu acho que Cranbrook, Pratt, são escolas que jogaram no mercado de trabalho, porque agora a gente está falando disso, né, da profissão. Jogaram no mercado de trabalho e tinham uma formação, é curioso isso, né? Porque o próprio Instituto de Design de Chicago, que o Mulholland Nagy vai dirigir, havia, né, uma insatisfação muito grande dos industriais em relação a essa escola. Quer dizer, e você já tinha naquele momento uma série de designers, né? Desde o Earl lá da General Motors, que é um nome, mas não é o nome. Havia essa prática dentro da indústria do automóvel e uma conversa com as escolas americanas. Eu acho que isso a gente, aqui, por exemplo, se desconsideram as escolas. E não fala, a gente fala do styling em geral, mas não fala da conversa entre as escolas americanas e o próprio styling. Você tem nos Estados Unidos, você tem toda aquela influência dos Bauhausianos sobre o ensino americano, que é uma coisa interessante, porque os Estados Unidos tinha uma tradição muito forte de você aprender nos escritórios. E então você teria essa questão assim de um aprendizado informal. O pessoal da Bauhaus é quem introduz um tipo de ensino mais sistemático em várias escolas pontuais, né? Mas eu acho que tem uma escola nos Estados Unidos que é em Cranbrook, que ela tem uma influência muito grande do design escandinavo, que passa por um processo também análogo ao que foi feito na Alemanha. Ovviamente também o Pratt Institute em Nova York, que é uma instituição quase emblemática. Cranbrook é uma escola que é instalada nos Estados Unidos. É curiosa, é uma história muito interessante, porque é um jornalista, um dono de jornal, um empresário americano, como tudo quase nos Estados Unidos, que resolve fazer uma escola. Charles Eames é um cara absolutamente, quer dizer, ele cria um modelo novo de móvel, né? Ele cria um modelo novo de móvel e é absolutamente genial. Charles Eames largou a escola de arquitetura no 2º ano, porque achou que não valia a pena. Foi trabalhar em alguns escritórios grandes, se fez arquiteto, se fez designer. É um gênio, né? Eu considero ele uma das personalidades marcantes no design moderno. E foi incorporado nessa escola, ou seja, é um caráter um pouco diferente do que a gente está habituado a valorizar na Bauhaus, em Ulm, que é aquela coisa do currículo, da busca da ordenação do ensino. Este incorpora um pouco vamos chamar assim, da improvisação, que era típica dos Estados Unidos, de uma outra forma de ensinar. A Bauhaus, claro, tem uma importância fundamental, muito por ter realizado, a meu ver, uma questão que é a de ter sido um filtro das vanguardas. Quer dizer, é quando há o filtro de várias vanguardas para, enfim, avançar, embora ela tivesse como viso maior a própria arquitetura, né? A tal da União das Artes, etc. Né? É claro que a Escola de Ulm foi muito importante por deslocar e querer, talvez de um jeito
muito exagerado, talvez de um jeito, mas querer deslocar justamente a profissão do design das áreas de artesanais, né? Fazer esse corte com a Bauhaus e dizer, não, peraí, designer tem que se entender agora com as ciências, com o que está sendo produzido, senão a gente vai regredir, quer dizer, eu acho que eles tinham essa visão. Existe essa ideia que a escola de Ulm é uma herança da Bauhaus, até certo ponto sem dúvida, mas a gente tem que considerar que tem um desastre, que é uma guerra entre as duas, um desastre sério, e que tem uma reconstrução democrática de um país, e que tem principalmente essa questão, quer dizer, o parentesco que eu vejo entre a Bauhaus e a escola de Ulm não é tanto assim de dizer passou de Walter Gropius para Max Biel. Isso é verdade, as pessoas têm essa relação toda, mas eu acho que o que é mais importante nisso é que é um projeto que passa. É um projeto que, se a gente olhar, a Bauhaus era um projeto social-democrata, que era a cabeça política do Gropius, que no fim é quem determina a ideologia e tudo mais na Bauhaus, e passa para uma escola que se transforma numa escola socialista. Né? Isso, o que permeia isso tudo, é um projeto democrático, que termina dando certo na Alemanha. Eu diria, a marca que me deixou a escola era para usar uma etiqueta, com todo o perigo que isto implica, uma etiquetação, não? Racionalismo crítico. Isto sim, a predisposição de questionar supostos e fazer hipóteses, cometer incluso erros, não? Sem perder rigor. Agora, rigor não devemos confundir com esquematismos e chatice. Não. Por exemplo, na área de cores existem preconceitos, não? Que foi uma escola monastérica, não? Cinza, só não tinha cor proibida. É falso isto. Incluso a Bauhaus, se pensou que a Bauhaus era a mesma coisa, tudo branco e preto e cinza. Não, se você vai ao Bauhaus clássico, não, descobriram agora que é tudo pintar as paredes em cores. Depois pintaram em cima, porém tem vermelho puro, azul puro, amarelo puro nas paredes. E isso não se vê nas fotos em branco e preto. Naquele momento não havia fotografia em cores. Não? Tínhamos sim uso muito cauteloso da cor. Cauteloso, não é exuberância cromática. Não? Bom, podem ser isto influências culturais da própria Alemanha, que nunca foi exuberante cromaticamente. Não é o mesmo como o Brasil. Então aí se vê certas condicionantes locais, não, da cultura local, que determinam quais possibilidades se abrem, não. Porém, o prejuízo que não se usa cores, ou foi proibido o uso de cores, é falso. Não tem sustento empírico, tem que ir às fontes e estudar. A escola de Ulm foi determinante, né, para esse processo de reflexão, de tomada de consciência e tal. Mesmo que a Bauhaus, ela despertou as coisas, mas ela não teve um nível de aprofundamento, né, de estudo, né, de reflexão. Talvez a de chegar mesmo ao design como uma ciência, né, de estabelecer o design como uma ciência. Eu acho que isso aconteceu na escola de Ulm. Não sei se aconteceu antes, também não sou especialista em história do design, mas que eu saiba, não. Na Bauhaus, enfim, talvez tenha se aproximado disso, mas não chegou. Isso é muito mais experimental, né? Muito mais de fazer. Enfim, claro que tinham grandes reflexões ali atrás, mas acho que não foi no nível... E também não tinha experiência, né? Que a escola de Ulm já podia ter, né? De meio século de produção industrial. A Bauhaus a produção industrial ainda era muito crua, né? Então foi assim uma primeira tomada de consciência. Eu fui aluno docente de umas instituições que, bem ou mal, como sem razão, foi considerada uma das grandes contribuições do século XX para definir o campo profissional, tanto design gráfico como design industrial. E por isso é muito fácil cair repetir este juízo
Porém, incluso com uma postura crítica, ninguém pode negar a influência que tinha esta instituição a nível mundial, não é somente um problema local alemão. Não? E se vê isto tinha uma repercussão muito forte. Acho que o UME foi essencial. Claro que, como nós tivemos outras influências, a influência da produção industrial em si, ela foi muito determinante para nós, né? Essa passagem da Bauhaus para a UME, eu sempre gosto de chamar a atenção para isso. É parte do projeto democrático que foi interrompido de maneira brutal, né, pelo nazismo. E é tão forte esse projeto democrático que ele consegue resistir e retornar. E retornar com muita força. É claro que antes dela houve Bauhaus e coisas do gênero, mas a escola de UME é fundamental, né? A escola de UME, durante sempre, acabou a escola de UME, pós-modernismo. Aí você olha para isso aqui é escola de UME puro, né? Quer dizer, todos os projetos da Apple são tão legais, são tão isso. Na verdade, se você for olhar, em 1970, o pessoal da Brown fazia exatamente a mesma coisa, né? Então, não é que aquilo que é válido e que hoje é feito, não é isso não, mas aquilo era bom. Então, isso é uma coisa importante, né? Cada docente tinha o direito, para não perder a prática profissional, de fazer dentro do edifício da escola um pequeno laboratório. Isso foi inovador, que justamente se queria evitar o perigo que os docentes se transformaram em burocratas acadêmicos e cortam a sua experiência profissional. Ela ficou muito mais caracterizada como vanguarda e muito pouco caracterizada como escola, até porque, como vanguarda, ela acabou batendo de frente politicamente com o próprio regime soviético. Se ela tivesse ficado na sua posição de formadora de mão de obra, talvez tivesse durado mais tempo. Não duraria tanto, porque resistir ao stalinismo seria a mesma coisa que resistir ao nazismo. O tempo de vida também seria curto. Mas como a opção foi vanguarda, ela durou menos tempo ainda. O que comprova um pouco isso, quer dizer, a intenção ali não era exatamente o ensino, mas sim o desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de novas concepções formais, de novas concepções políticas, muitas vezes, né? As escolas que tentaram ser grupo de vanguarda foram muito boas como grupo de vanguarda. É o caso do Vortemas. O Vortemas em Moscou, nos anos 20, início do 20, até 30, acho, eles existiam só 10 anos, depois foram fechados. Esta instituição na União Soviética, em Moscou, puxa vida, que tinham cabeças brilhantes, não? E não temos muita documentação, sobretudo visual, é muito fraca, que não tem imagens, não sabe muito pouco. Talvez em russo foram publicados trabalhos que não conheço, não leio russo, então eu suspeito, aí tem algumas coisas. Alguns textos que li de autores desta escola, instituição, dizem, olha, estes caras foram sérios e tinham uma visão bastante clara. Desde o ponto de vista de artes, foram artistas, é importante mencionar. A Bauhaus, inegavelmente, é uma escola super importante, né? Você tem o Vortemas na Rússia, mas não teve a mesma repercussão que a Bauhaus. E a Bauhaus tem vamos dizer, um marco que é... Quer dizer, eu estou falando uma obviedade, não? Mas enfim, é um marco que é dado, inclusive, quer dizer, o Walter Gropius, bem ou mal, ele estabelece uma visualidade, que é a visualidade que impera no século XX, em termos de mobiliário, em termos... Isso é estabelecido no Bauhaus, né? Vejo que, às vezes, fomos esquemático demais, demasiado até fechado. Porém, também devemos tomar em conta que não existe uma escola de UME. Existem várias escolas de UME. Dentro da escola, tínhamos várias correntes. E se uno lê no jornal, não, da publicação, entre as linhas, onde havia diferentes
não posturas, não? Na postura geral estavam todos de acordo, mas sim matizes de diferenciar. Não? Então não se pode dizer a escola de Ulm, não é um fenômeno monolítico, se deve diferenciar. Não? Então, digo, olha só, estas pessoas pensaram esta coisa, as outras não. Então, havia um conflito, às vezes internos ferozes, não? Debates, madonna mia. Só na concepção básica éramos de acordo. Não? Que aceitar a indústria e a ciência como elementos fundamentais para ensino e prática do design. Este foi o credo da escola. Os Estados Unidos, o Good Design, ele é fundamentalmente uma coleção de objetos que, pela sua qualidade formal, estética, são considerados exemplares, são considerados dignos de serem, por exemplo, colocados em museus. Né? É uma criação tipicamente americana, da burguesia americana. A questão é considerar isso ideologicamente como um design superior. E aí que começa, aí que nós temos as condições para aquilo que depois a gente vai identificar como o pós-modernismo, os pós-modernismos no design que passam pela negação dessas coisas, que passam pela negação dessas regras do bom design. Eu acho que especialmente esse design moderno na Alemanha, ele gerou alguns padrões, inclusive como depois da Segunda Guerra Mundial, houve um aporte financeiro muito grande, né, para a Alemanha, e inclusive havia maior adesão para o pensamento capitalista e não ao comunista, né, que estava ali junto. Então, houve uma injeção fantástica de dinheiro americano, no Plano Marshall, para que essa nova possibilidade de produção, e que dentro de uma Alemanha que estava, né, meio sufocada. Então, a simplicidade, a verdade, a facilidade de uso, não sei o que lá, ela é uma das características, né? Não sei se vocês conhecem o decálogo do Dieter Heims, conhece? Tem aquelas 10 leis do Good Design, né? Bom design. Era alguma coisa que prevaleceu, né, durante muito tempo, e por designers de outros países e escolas de outros países também. Se considera hoje que houve uma ossificação do design ao se considerar que existe uma forma boa e correta de fazer design e existe uma forma errada de fazer design. Toda aquela forma que não coubesse dentro de um receituário que acabou conhecido, que acabou se transformando no tal do good design, o bom design, aquilo era mau design, aquilo era design amador. Por um lado foi interessante porque se criou uma escola, se fez com que houvesse uma reflexão, uma aplicação daquilo ali. Só que aquilo com o tempo foi se transformando numa coisa muito repetitiva. O que são esses elementos repetitivos? Como a máxima que se aplicava naquele instante era a ideia da funcionalidade, a ideia de que a forma segue a função, a ideia de que menos é mais, isso se radicalizou a tal ponto que uma peça já não se diferencia mais da outra. Eu consigo identificar muito rapidamente que uma determinada peça tem a ver com o estilo internacional, tem a ver com a escola de Basel, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo mais ver o designer ali, eu não consigo ver mais uma expressão fresca, né, uma expressão renovada de design, porque tudo tem sempre a mesma ideia. O Gute Form é um critério suíço, alemão, germânico, vamos dizer assim, que se refere muito mais a critérios de como você chega a uma boa forma. Mais do que produtos exemplares, eles estão interessados em definir quais são os critérios para se chegar em bons produtos. Veja bem que não há muita diferença entre o resultado de um e de outro. Tá? O que existe é uma ênfase num resultado e uma ênfase num método. É tipicamente uma diferença que existe entre Estados Unidos e a Europa. O Maldonado, por exemplo, ele não estabelece, ele diz que não há diferença formal, básica, entre os produtos de um e de outro. A Neue Sachlichkeit, né, ela é um critério semelhante, mais semelhante ao
ao critério da Guteform. Ela é escandinava e também, basicamente, como eu me referi no início, são critérios para você chegar a produtos objetivos, né? A nova objetividade, que tem a sua, né? O movimento não se restringe, no caso aí, ao design. Ele vai também para as artes plásticas, vai para a arquitetura. Mas, basicamente, ele também tem um resultado muito semelhante. Quer dizer, existe, aí você pode dizer que existe um parentesco entre os três e, ao mesmo tempo, existe alguma coisa referenciada nas três escolas a que eu me referi. Quer dizer, você vai encontrar um compromisso do Good Design com a fase Gropius da Bauhaus, segunda fase da Bauhaus. Você vai encontrar o Guteform na terceira fase da Bauhaus e na escola de Ulm, principalmente. E você vai encontrar a referência do Neue Sachlichkeit nas escolas suecas e em Cranbrook. A Neue Sachlichkeit, ela traz essa coisa que permeia um pouco um e outro. Tem um compromisso, sim, com um determinado tipo de método, tudo isso, mas tem essa, vamos chamar de permissividade também, de você se dar liberdades formais.